A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. No entanto, com a queda da raça humana, houve uma enorme deformação na originalidade dos seres humanos. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por consequente, houve a quebra da comunhão e não há mais amizade entre o homem natural, o homem carnal e o Deus de santidade. Havendo então a necessidade de atitudes positivas da parte dos seres humanos para se reconciliar com Deus. A Bíblia fala sobre a necessidade de um verdadeiro arrependimento. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Todo ser humano, a partir da sua adolescência, quando vai se tornando consciente, discernindo o que é certo e o que é errado, já começa a ter a tendência para a prática da iniquidade, do pecado, desobedecendo conscientemente ou não os mandamentos de Deus. Por isso que ninguém, eu disse ninguém, pode dizer que não tem pecado. Eu me lembro que, evangelizando um senhor de mais de 90 anos, um amigo meu, e quando eu falava na necessidade dele se arrepender dos seus muitos pecados, porque mais de 90 anos, ele dizia para mim que não tinha pecado. De forma que aquele que acha que não tem culpa diante da justiça de Deus está enganando-se a si mesmo. E diz o texto: e não há verdade em nós a partir do momento em que negamos a existência da culpabilidade diante do tribunal da justiça de Deus. Porque Deus vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele tem conhecimento absoluto de tudo o que já aconteceu na história da humanidade, na vida individual
de cada um dos seres humanos que já passaram pelo planeta Terra. Qual é o conselho do escritor deste texto? Se confessarmos os nossos pecados, a confissão é o reconhecimento dos pecados, dos erros, das falhas, das iniquidades. A partir do momento que o ser humano reconhece os seus pecados, então confessa a Deus, provando que houve um verdadeiro arrependimento dos seus erros, das suas falhas, então começa a colocar, como diríamos aqui na nossa região, em pratos limpos, diante de Deus, a sua culpabilidade, aceita que é réu diante da justiça de Deus, então começa a confessar. E essa confissão sincera, clara, objetiva, é que vai gerar a transformação de vida, é que vai gerar o novo nascimento, a regeneração da alma e do espírito diante de Deus, passando então a ser uma nova criatura. O resultado, se nós reconhecemos a nossa culpa e confessamos diante de Deus, qual é o resultado? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não é o pecado, os pecados, os muitos pecados. Por isso que o salmista pede perdão pelos seus pecados da mocidade. Certamente se lembrava desde a sua mocidade de todos os seus pecados durante toda a sua vida. E Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça que nós praticamos, sejam 15 anos, 20 anos, 40 anos, 60 anos, 80 anos, 100 anos. Não importa quantos pecados já tenha praticado o ser humano, Deus tem o poder de perdoar. Não existe pecado grande que Deus não tenha o poder de perdoar. Mas, finalmente, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O escritor repete o mesmo pensamento do versículo de número 8, não é? Se dissermos que não pecamos, falemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A negação do pecado é onde está o problema de não aceitar a culpabilidade. Porque, infelizmente, as falsas religiões, e a principal delas, a mais antiga, engana as pessoas dizendo que existe purgatório e que as pessoas vão se purificar e depois vai para o céu, como se houvesse mérito, quando a palavra de Deus fala sobre a necessidade de reconhecer o estado pecaminoso, de se arrepender verdadeiramente dos erros, mudar de vida, mudar de direção, ser transformado pelo poder do Evangelho e viver para Cristo Jesus, Ele, somente Ele que vive e que reina para todo sempre. Quero pedir que você compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos, conhecidos, nas suas mídias sociais. Vamos juntos semear a palavra de Deus.